Eu queria primeiro começar agradecendo o Henrique. Henrique tomou posse na Petros, acho que tem 2 meses, Henrique? 2 meses. A gente viu e sabe da dificuldade que foi e a dificuldade que vai ser para a gente conseguir resolver esse equacionamento. Sem dúvida, hoje a gente está mais perto do que longe. Porém, todavia, entretanto, a gente sabe um monte de lei, de regramento, de normativa que a gente está enfrentando. Então, a gente sabe da dificuldade que tem passado todo mundo aqui com a questão do equacionamento. E sem dúvida, esse eu acho que é o maior desafio que nós temos para esse período. Eu não tenho dúvida disso. Não por acaso, já fizemos 2 grandes atos lá em frente ao edifício sede atual da empresa. Vamos fazer um outro ato no aniversário da Petrobras, dia 3 de outubro, que com certeza esse tema também estará na pauta do nosso ato do dia 3 de outubro, que é o dia que a Petrobras completa 70 anos. Então, esse problema é prioridade zero. Naturalmente, assim como o retorno do 70-30, que é uma discussão de acordo coletivo de trabalho. Então, sem dúvida, esses 2 pontos, eles são pontos-chave para nós do Sindipetro-NF, para nós da FUP. Agora eu e Tonhão, além aqui do sindicato, nós estamos também como diretores da FUP. Eu estou na diretoria de Jurídico e Relações Institucionais, o Tonhão está na diretoria de Aposentados e Previdência Complementar. Então, estamos em 2 posições estratégicas, não por acaso. Sabendo o tamanho da importância dessas 2 diretorias para a gente conseguir resolver os problemas que nós temos que resolver e também, naturalmente, para estar representando esse que é o maior sindicato do Brasil e da América Latina dos petroleiros. Então, a gente se posicionou nesses lugares para acompanhar de perto e dar celeridade na resolução desses temas. Então, a ideia hoje aqui é a gente ouvir um pouco o Henrique, depois a gente vai abrir para as falas, vai tentar ser o mais criterioso possível com a questão do tempo, porque o tempo, é fundamental a gente ser objetivo nas perguntas. A ideia do Henrique vir aqui é tirar as dúvidas, é ele poder falar também o que já tem de construção montada, quais são as dificuldades, o que a gente vai ter que enfrentar, como nós, de forma organizada, vamos poder ajudar para poder, com protesto, com ato, com ação judicial, com o que for, para a gente conseguir acabar com esses equacionamentos, com greve da categoria, para a gente conseguir acabar com esses equacionamentos e fazer os aportes que são necessários ser feitos para a Petros, vindo esse dinheiro da Petrobras para a Petros, para a gente diminuir esse sofrimento dos nossos aposentados, das nossas aposentadas e pensionistas, e assim a gente conseguir virar essa página de um período tão difícil, tão sofrido, que a gente tem enfrentado. Então, agradeço demais a todos vocês por terem vindo aqui, por estarem dispostos a tirar essa manhã para estar ouvindo o sindicato, para estar ouvindo o Henrique, que cumpriu a promessa que tinha feito, que veio o primeiro sindicato que o Henrique está vindo é o nosso, não por acaso, sabendo da importância que nós temos e, naturalmente, firmando o compromisso que tinha conosco de estar vindo aqui conversar com a nossa categoria, que, sem dúvida, apoiou o projeto vencedor nas eleições de 2022, tirando o fascismo do governo que não conversava, não dialogava, não tinha interesse de resolver o problema da classe trabalhadora. Pelo contrário, eles os massacraram. Se dependesse do governo Bolsonaro hoje, a nossa AMS era 50-50. Então não nos enganemos com aquele discurso falacioso, mentiroso e covarde que foi feito durante esses períodos, se colocando contra a corrupção, e implementaram uma verdadeira mamata para os ricos e para os milionários no nosso país. E usaram, inclusive, da nossa Petros, da nossa AMS, que a verdadeira intenção deles, ao precarizar a AMS, por exemplo, era tirar os 10, 15 bilhões anuais que são gastos da AMS e dar esse dinheiro para um plano privado, seja ele Unimed, seja ele Amil, seja ele Sul América, seja o que fosse. A grande intenção deles, precarizando o nosso plano de saúde, que sem dúvida até hoje é um dos melhores planos de saúde que tem, e que a gente tem a missão
de melhorar, de reconstruir, de voltar com a rede de atendimento, de voltar com o 70-30, como eu disse, mas sem dúvida, essa missão, ela vai ser árdua, a gente está acompanhando de perto e a gente vai fazer todas as cobranças que têm que ser feitas e os atos que devem ser feitos para que esse plano de saúde, ele volte a ser o que já foi num dado momento, onde a gente tinha de fato respeito com os trabalhadores, a gente era ouvido, a gente tinha um atendimento, a gente tinha um posto compartilhado aqui em Campos, em Macaé, e a gente podia resolver os problemas. Hoje em dia a gente não tem mais isso, mas nós estamos lutando e eu acho que a gente está perto de também voltar com essa rede de atendimento presencial, que a gente vai poder resolver e colocar os nossos... Um beijo para a Luísa Botelho, que chegou aqui, nossa ex-diretora aqui do sindicato. Ilma também, que eu vi aqui enquanto falava, nossa ex-diretora também. Então, a gente tem essa missão e, sem dúvida, a gente vai conseguir dar esse passo aí daqui a pouco. Marcelo, pega uma cadeira, senta aqui com a gente, pô, você que também tem debatido a fundo, está no GT. Me desculpe a falha aí de não ter colocado você na mesa antes aqui. Eu vou passar para o Tonhão, para ele dar uma pincelada inicial, e em seguida o Henrique vai fazer algumas considerações iniciais, depois a gente vai abrir a fala, mais uma vez, pedindo que vocês sejam objetivos, tragam as perguntas, para a gente elucidar o máximo de dúvidas e de informações, e absorver o máximo de informações aqui do Henrique, que o que a gente quer saber mesmo, Henrique, é quando é que vai acabar esse equacionamento, é isso que a gente quer saber. Então, companheiras e companheiros, antes de mais nada, um bom dia a todos e todas. A estrela hoje aqui é o Henrique, logicamente, tá? Eu queria contar aqui, acho que boa parte que acompanha as nossas reuniões são testemunhas, né, da nossa luta, cara, 6 anos aí, 7 anos, na realidade, de massacre à classe. São 7 anos em que nós tivemos que, a cada dia, buscar uma tática de resistência, porque o que eles queriam era exterminar todos nós mesmos. Esse que era o projeto, e para isso nós tivemos que fazer uma resistência. E vocês foram fundamentais, tá? Então, bem claro aqui, isso aqui foi um projeto, mais um projeto coletivo, né, dos petroleiros aí, que chegamos a um ponto em que nós pudemos ver uma luz no fim do túnel, tá? Não é fácil chegar nessa luz, não, tá? Pode parecer que é um passe de mágica, não é bem assim, não. É muita luta, muita conversa, muita negociação, tá? O outro lado ainda continua com muito poder, porque o outro lado não é só o fascismo, né? São as forças ligadas ao fascismo. Então, e o momento agora, cara, de esperança para nós é esse momento, tá bom? Então, o Henrique está na presidência, o Henrique, bem claro, o movimento sindical, ele defendeu, né, a recondução do Henrique à presidência da Petros. Então, deixo aqui claro, aqui nas reuniões eu sempre fui bem claro, nos congressos em que os companheiros nos acompanham lá, eles devem ter visto lá nossas atuações a nível nacional, né? Então, por quê? Porque é uma esperança que nós temos, cara. É uma pessoa que vem sendo preparada há mais de uma década para assumir essa função, né? Que é o cara que sabia dos problemas que nós estávamos enfrentando, que teve a coragem. E olhem que isso foi o X da questão. Eu nunca esqueço, em 2016, 2017, eu entrei na sala lá do Henrique, o Henrique e outros diretores, né? E o Henrique estava lá falando sobre aquela história do armário, aqueles ossos que estavam no armário, né? Ali nós tinha que ser tomado 2 decisões, cara. Continuava-se lá com aqueles ossos, aqueles esqueletos dentro do armário, e se fazendo de conta que estava tudo belezinha, e a gente indo lá para um buraco que não tinha mais fim, ou mostrava ele e se ia buscar resolvê-lo, né? Eu, bem claro a você, chegou um ponto, eu tinha acabado de me aposentar, cara. Eu estava exatamente há um mês de aposentado, depois de mais de 40 anos de ativa na Petrobras. Aí eu chego um mês depois e me deparo com aquele cenário. E eu nunca esqueço, eu perguntei, Henrique, e aí? O Henrique, pô, aí passava a mão nessa... O cabelo dele estava maior, tá, gente? Passava a mão aqui na cabeça, cara. Falei, ó, bicho,
vamos ter que abrir o armário. Eu estou com um mês de aposentado. Se eu deixo isso lá dentro, se nós deixamos aquilo dentro do armário, isso aí é nosso final, cara. A gente não pode fazer essa política de esconder-se da realidade. E daí vem aquilo, vem o golpe, que tem muita gente, que sabe aquela história de quando o cara é atropelado e nem viu porque foi atropelado? Aí vem um golpe na Dilma, aí descangalha tudo, e nós ficamos completamente expostos a esses bandidos que vêm fazendo esse massacre em cima da gente nesses últimos anos. Então, há uma dificuldade, vocês viram que nós estamos no mês 9, e o Henrique falou aqui que faz 2 meses que ele assumiu. Para vocês terem uma ideia das dificuldades que nós tivemos. Então, o projeto mudou desde o dia 1º de janeiro. Mas só agora, 2 meses atrás, já em julho, já no final de julho, é que nós conseguimos fazer uma mudança efetiva num plano de previdência, junto com uma pessoa que tem um estudo, tá, sobre o problema para poder buscar uma solução. Então, só rápido para vocês, tá? O Henrique é presidente da Petros, mas ele, logicamente, não está uma participação ativa lá no GT Petros. Então, tem um grupo de trabalho que tem uma finalidade também técnica, né, de busca de uma solução. Então, ele vem buscar está nesse estudo, logicamente, que o sindicalismo ele vai buscar a porta política, que é a função dele, né, lembrando que boa parte dos problemas também são de ordem política, e nós estamos buscando esse caminho, né? Como o Teseu aqui não foi bem claro, mas nós temos um problema na CGPA 42, no que tange também a MS. E o Teseu está lá praticamente dioturnamente, a gente mandando ele direto lá para buscar resolver, né, fazer umas mudanças nessa CGPA. E assim também, logicamente, que é a briga com a nossa Petros, porque são somas bilionárias, né? Nós estamos conversando aqui de buscar uma solução para uma equação em que ela tem um déficit de 42 bilhões, não é coisa simples, né? Sendo que pela 109, 21 para um lado e 21 para o outro. Então, é algo absurdamente grande, cara, não é coisa pequena, né? Mas, para nós, não interessa só resolver esse problema agora, entendeu? Não, ó, pelo amor de Deus, seria fácil, se fosse só para resolver agora, seria mais fácil, não tão do todo, mas nós temos que buscar uma solução para o futuro, cara. Nós não podemos ficar expostos a uma mudança de governo que faz parte da democracia. A alternância de poder é típica de um regime democrático. Agora, não pode, sob hipótese alguma, que haja uma mudança e que o outro lado que venha possa massacrar como nos massacraram. Então, temos que buscar uma defesa, é obrigação nossa. Então, logicamente, que todos nós estamos sentindo a porrada, cara. Todos nós estamos sentindo, né? Mas todos nós temos que ter um mínimo de sapiência. Espera um pouquinho, cara, 1, 2 meses mais. Espera um pouquinho, estamos lá buscando. Mas, para nós, o principal é isso que está demorando mais, gente. É a garantia do futuro do nosso plano. Então, eu sei que todo mundo está preocupado, está querendo resolução. Tiquinho de nada, vamos lá. Temos problemas ainda com o negócio de ações judiciais. Se nós não resolvermos isso, nós vamos cair na cilada lá no futuro. Então, temos que buscar resolver essas coisas mais para poder dar solução, tá bom? Então, basicamente, eu quero falar para vocês aqui, ainda é uma mensagem de esperança, eu ainda tenho um otimismo bem claro, né? Até porque eu participo ativamente, né, lá dos grupos, né? Agora, eu só peço um pouquinho aí mais de paciência, um pouquinho de nada, tá? Tudo será discutido e aprovado por vocês. Nada será a bel prazer, assinatura na escuridão, nada disso, tá? Todos os momentos que tiver que ser discutido, vocês serão chamados, convocados para decidir sobre o que vai ser para o nosso futuro, tá bom? Essas palavras que eu queria dar para vocês aqui. Passar aqui a palavra agora direto já para o Henrique aí, até porque o Henrique aí teve que chegar um pouquinho mais tarde, que o Henrique estava com medo de andar de avião, tá? Bom dia, gente. Não é medo de andar de avião, é medo de andar nesse avião, né? Quero agradecer ao Sindipetro pelo convite.
Quando o Teseu ligou para mim, eu falei, só marcar a data, passei o telefone da minha secretária, que eu vou, é a prioridade 0. E é o primeiro de muitos encontros que nós vamos ter. Mas, assim, antes de começar a falar de PETS, eu quero reconhecer aqui algumas pessoas que foram fundamentais para eu ter feito essa guinada na minha vida e passado a estudar um pouco de Previdência. Isso aconteceu. Na verdade, meu primeiro contato com Previdência foi em 97, por conta da Previ Banerj. Eu fiz um trabalho ali no processo de privatização do Banerj. A Previ Banerj estava com uma série de problemas e eu liderei um trabalho para apresentar propostas. A gente fez uma proposta para equacionar o déficit, na época era de 1,3 bilhões, mas acabou que o governo do Estado, na ânsia de privatizar o banco, criou um fundo de 2 bilhões e decretou a liquidação, o fechamento do plano e a retirada de patrocínio do plano. Mas aí eu não tenho como aqui não citar, em relação à Petrobras, e agradecer pelo aporte que eles me deram, que me permite vir aqui com segurança nesse momento, e dizer que eu conheço onde eu estou sentado, sei o que tem que ser feito e vou fazer, e espero contribuir para melhorar a vida de vocês. Mas eu não tenho como deixar de citar a Luísa Botelho, fundamental nessa minha trajetória, Tonhão, Vanderlei, Bezerra, e algumas outras pessoas que provavelmente aqui eu não estou, ainda não vi, Rangel, também fundamental nesse processo. Então, eu queria começar por esse reconhecimento. Bom, essa é a minha segunda passagem na PETS. Tonhão falou um pouco sobre a minha primeira passagem. Provavelmente algumas questões da minha primeira passagem vão aparecer aqui com vocês e eu vou deixar para a gente responder. Eu quero olhar para frente e a nossa gestão, essa gestão que está se iniciando agora, ela tem 3... Eu coloquei, e numa reunião de diretoria, junto com a nossa diretoria, a gente definiu 3 eixos centrais que vão pautar as nossas ações para o futuro. O primeiro eixo é se aproximar dos participantes, assistidos e patrocinadoras, o que nós estamos chamando de Petros mais perto de você. Seja pela retomada do atendimento presencial, a gente já está fazendo esse debate, começou essa semana com uma conversa com o Conselho Deliberativo, o pessoal no Conselho Deliberativo está preocupado com o custo, a gente vai fazer um projeto de retomada do atendimento presencial, mas sem explodir os custos da Petros, controlando os custos da Petros. Teve uma decisão lá atrás de trocar a sede da Petros. A Petros saiu daquele prédio histórico que provavelmente vocês conhecem, ali na Ouvidor, não é isso? E foi para um prédio na São Bento, ali esquina com a Rio Branco, Porto Brasília. Isso aumentou um pouco o custo da fundação. Essa decisão foi tomada em 2019 e 2020. E, por conta disso, o Conselho está um pouco preocupado. Mas nós vamos retomar o atendimento presencial, se não ainda esse ano, no início do ano que vem. Isso é um compromisso da minha gestão que nós vamos fazer. Além disso, nós vamos fazer o atendimento itinerante. O trabalhador não tem que sair, o assistido não tem que sair de campus para ir lá conversar e resolver seus problemas na Petros. Então, nós vamos, de tempos em tempos, estar rodando o Brasil. O Paulo Werneck, que é o diretor de investimento, brinca e fala assim, bye bye Brasil, vocês se lembram do filme, vamos subir no caminhão e vamos nos fazer presente nas principais bases onde tem participantes da Petros assistidos, participantes e assistidos. Então, nós vamos retomar o atendimento itinerante. Nós vamos também criar, vocês provavelmente conviveram com isso ao longo do tempo, a Petrobras tinha o representante Petros, não sei se vocês se lembram disso. Em cada base você tinha uma pessoa, em cada unidade da Petrobras, que conhecia mais da Petros e que era um ponto de contato. Hoje em dia, a Petros se distanciou tanto da Petrobras que nós temos dificuldade de escolher conselheiro indicado pela empresa. Por quê? Porque os conselheiros que estão lá, quando eles vão para... Como a Petros acaba exigindo uma dedicação muito grande deles, eles são mal avaliados pelos gerentes, porque eles não conseguem fazer as tarefas que eles têm na empresa. E não recebem, não são promovidos, não recebem os bônus, porque o gerente avalia que ele não está fazendo o trabalho que ele tinha que fazer na empresa. Isso mostra um pouco do distanciamento da Petros da principal patrocinadora. Nós vamos retomar esse representante Petros, mas não vai ser com a Petrobras, vai ser com os sindicatos, com as associações. Então, a gente vai
vim conversar com o sindicato, se o sindicato aqui do NF entender que tem que ter, eles vão indicar uma pessoa, a Petros vai qualificar essa pessoa, e a gente vai ver, essa pessoa não só vai conhecer dos temas da Petros mais profundamente, como também ela vai ter todos os canais para ela acionar na Petros, se algum aposentado vier conversar com ela e tiver alguma dúvida. E a gente está vendo até, se viabiliza que ele entre em alguns sistemas da Petros, aí tem que ter a questão da segurança, da Lei Geral de Proteção dos Dados, da LGPD, mas, se possível, que ele entre no sistema da Petros para também conseguir dar respostas, que muitas vezes são respostas simples, ele só não tem um canal. Então, a gente vai ter o atendimento presencial, o atendimento itinerante e o representante da Petros, mas não mais nas unidades da Petrobras, e sim nos sindicatos e associações que quiserem ter aquele representante. Então, esse é o primeiro movimento. Nós vamos também, estava discutindo agora o planejamento de 2004, a Petros não olha para o futuro. O planejamento da Petros é um ano só. Eu falei assim, olha, para vocês terem uma ideia, eu entrei na Petros no dia 10 de julho, 10 de julho eu entrei na Petros. No dia 10 de julho estava sendo aprovado o planejamento de 2023. Nós já tínhamos passado no meio do ano e não tínhamos planejamento. Eles aprovaram naquele dia o planejamento. E esse planejamento, ele olha para a Petros até quando? Até dezembro de 23. Então, isso não é planejamento, isso é um plano de negócio. E a gente tomou a seguinte decisão, o de 2024 também vai ser assim. Por quê? Porque a gente quer parar com essa história de aprovar o planejamento no meio do ano, quando o ano já está sendo realizado. Então, o de 2024 também vai olhar só para um ano, mas a gente já está construindo de 2025, e esse sim vai olhar para 5, 10 anos, porque onde é que a gente quer chegar daqui a 10 anos? Que é a partir daí que nós vamos construir o futuro. Porque planejar não é uma aposta no futuro, planejar é construir o futuro. São as ações que nós vamos tomar agora que vai fazer com que a gente chegue lá na frente diferente. E eixo central desse planejamento, Petros mais perto de vocês. Isso é fundamental para a gente. Não só do ponto de vista... Abre para mim aqui, por favor. Não só do ponto de vista do atendimento presencial, mas olhando para a vida de vocês como um todo. Então, essa é uma preocupação nossa. Então, o primeiro eixo é esse, Petros mais perto de vocês. Segundo eixo, e a gente não sabe, e todos vocês estão aqui ansiosos para a pergunta que o Preseu fez, que é quando é que a gente resolve a questão do equacionamento. Que o equacionamento ele serve para cobrir o déficit. Nós, do ponto de vista da Petros, o que a Petros pode fazer? O que a gente vem fazendo? O que a Petros veio fazendo nos últimos 2 anos, e aí foi por isso que eu tomei a decisão de manter o diretor de investimentos. Ele se manteve, é o mesmo diretor que estava lá antes. Nos últimos 2 anos, a Petros adotou um programa chamado imunização. O que significa esse programa? Ele significa que você foi se retirando de ativos de risco e indo em direção de ativos de menor risco, principalmente títulos públicos, marcados na curva, ou seja, sem oscilação. É uma discussão técnica, mas fiquem com isso, marcados na curva. Você pode marcar o título público na curva, onde você, semestralmente, você pega o rendimento dele e vai levar ele até o vencimento. Lá no vencimento, você pega, o Estado te paga aquele valor que está lá no título. Ou você pode marcar ele a mercado, que é dia a dia, ele vai flutuando, em função da cotação dele no dia a dia no mercado. Os títulos da Petros estavam marcados a mercado. Então, essa política de investimentos levou os títulos para serem marcados na curva, trocando títulos antigos por títulos novos, e ela garante, a gente já está chegando agora, está fechando a meta, que era 82%, vamos fechar a meta agora, no final de setembro, ela garante que, do ponto de vista de investimento, você não tenha mais problemas. Os modelos de riscos, a estrutura de risco, a análise de risco. A primeira gerência de risco da Petros, quem criou fui eu, em 2015, isso evoluiu muito na Petros. A Petros, hoje em dia, é referência em risco, em gestão de risco no sistema de previdência. Não tem nenhuma fundação igual a Petros. E os modelos gerados ali na área de risco apontam que, com essa política de imunização, a gente não vai voltar a ter problema no investimento. Então, essa imunização, essa política de aplicar em títulos públicos, ela vai dar um resultado. Mas esse resultado não resolve o problema do equacionamento. Essa é que é a questão. Esse resultado que nós vamos dar, que eu vou chamar de endogenamente, interno a Petros, não resolve. Para você resolver o problema do equacionamento,
os representantes dos trabalhadores no grupo que foi criado entre Petrobras e representantes dos trabalhadores, com apoio da Petros, a Petros também participa, para dar o suporte técnico, é daí que vai ter a saída. Vai ser a construção política, por meio da organização de vocês, o Teseu chamava atenção para o ato no dia 3, que vai fazer com que vocês construam uma saída para o plano. Não é técnica essa saída. Suporte técnico, a Petros vai dar para esse processo de negociação, dando todas as informações necessárias e fazendo todas as simulações necessárias. Mas essa é uma negociação entre a Petrobras e os trabalhadores. Ela é que vai permitir que os recursos entrem na Petrobras, como foi feito em 2007. A Luísa era a liderança desse processo. Em 2007, no Acordo de Obrigações Recíprocas, todo mundo fala no dinheiro que entrou, principalmente para o pessoal do pré-70 e para algumas outras contas. Mas ninguém fala na paridade que foi conquistada ali. Eu lendo um documento que me foi apresentado para os trabalhadores, me chamou a atenção disso, isso aqui. Muito interessante esse documento, algumas das questões eu vou responder aqui agora, mais lá na frente, quando for a parte de perguntas. Mas, sem a conquista da paridade, se hoje vocês pagam 20%, mais ou menos, da renda de vocês para Petros, porque a APS vem e come a outra diferença, vocês estariam pagando 90%, em alguns casos, 100% do benefício de vocês para Petros. É assim que acontece no plano da Petrobras Ultrafértil. Lá não tem paridade, a empresa foi privatizada, lá em 1991, no governo Collor, não mudaram o regulamento do plano, não se conquistou a paridade e, para cada R$1 de déficit que tem que ser equacionado do plano, os trabalhadores colocam 95 centavos, os aposentados e assistidos, e a empresa coloca 5 centavos. Por quê? Porque não tem paridade. Então, essa conquista de 2007 foi uma conquista política, e isso é que está em jogo nesse momento. A saída não é técnica, não esperem a saída técnica. Algumas pessoas vão virar para vocês e vão falar assim, não, nós temos ações na justiça e nós vamos ganhar. Nós estamos ouvindo isso há 20 anos. Vamos tomar muito cuidado, e o tempo vai passando. E o tempo passa rápido. Então, a saída é agora, e se não tiver uma mobilização que obrigue a Petrobras a colocar o dinheiro, com base na ação que a FUP entrou lá em 2000, antes de que os 2 anos da emenda constitucional número 20 se fizessem valer, 3 meses antes, é essa ação que permite a Petrobras agora colocar dinheiro. É essa ação que vai permitir a base dessa negociação e que está permitindo a base dessa negociação. Então, com relação ao déficit, a Petros vai fazer, do ponto de vista interno, nós vamos continuar com a política de investimentos, garantindo a imunização, para que você não tenha surpresas do ponto de vista de investimento. O plano, os PPSP, todos os planos originários do PPSP são planos maduros. O que significa isso? A entrada de recursos é insignificante, mas você tem uma saída de recursos muito grande para fazer o pagamento das aposentadorias. E, num plano maduro, a política de investimentos tem que ser extremamente conservadora. Não posso perder dinheiro. E por que eu não posso perder dinheiro? Porque eu não acumulei gordura ao longo da história. E por que eu não acumulei gordura? Porque a Petrobras, nos primeiros 20 anos desse plano, foi financiada pela Petros. Nos primeiros 15 anos do plano, para cada R$1 que os trabalhadores colocavam, na época não era real, era cruzeiro, depois foram várias moedas, eu já esqueço, olha que eu sou economista. Para cada R$1 que era colocado na Petros, para cada R$1 que o trabalhador colocava, a Petrobras colocava 10 centavos. Como é que eu poderia ter revisto isso? Em 1998, quando se fez a emenda constitucional, o governo falou, naquele momento o Congresso falou, as fundações das empresas estatais têm 2 anos para identificarem déficit. Se identificarem déficit nesses 2 anos de responsabilidade da patrocinadora, a patrocinadora é obrigada a cobrir. A Petros não identificou o déficit. Ela disse que não tinha déficit. Por isso, a FUP entrou com a ação, que é a base para essa negociação agora. Se não fosse isso, e aí, o que a emenda constitucional falava? A partir de 2000, qualquer déficit identificado vai ser pago pelos trabalhadores e pela empresa. E, na melhor das hipóteses, a empresa vai colocar o mesmo valor do que os trabalhadores, que é a tal da paridade.
que não tinha na Petros e que só foi conquistada em 2007. Então, do ponto de vista do déficit, um grande desafio que passa por essa negociação que está nesse momento. Temos que jogar peso nessa negociação. Não existe solução fácil. A solução passa por essa negociação. Do ponto de vista da Petros, o que eu estou assumindo um compromisso com vocês, não com vocês, com todos os participantes assistidos, é que nós vamos adotar uma política de investimentos conservadora, porque nós não podemos tomar risco mais. Esse plano não pode tomar risco. Terceiro eixo, que dialoga com esse segundo eixo, é a governança. Eu sou muito seguro para falar de governança, porque a minha trajetória profissional, quando eu amplio o meu foco de ação, é estudar a governança e atuar nas empresas de governança. Muito antes de eu entrar na Petros, eu fui conselheiro de grandes empresas no Brasil, e do Comitê de Auditoria do Banco do Brasil e do Comitê de Auditoria de uma série de empresas. Eu fui do Conselho da Telemig Celular, do Conselho de Administração, eu fui do Conselho de Administração da Brasil Telecom, eu fui do Conselho de Administração do Banco do Brasil por 8 anos, o conselheiro que mais ficou tempo no Conselho na história do Banco do Brasil. Fui do Comitê de Auditoria do Banco do Brasil, fui do Comitê de... Isso tudo antes de entrar na Petros, sempre com foco em governança. E aí, governança, para mim, é efeito catraca. Quem já entrou em ônibus sabe que a catraca não vai para trás, só vai para frente. Então, o que foi construído, o que foi consolidado, vai ser mantido. Na minha fala, um pouco antes aqui, eu falei, olha, a Petros hoje em dia é referência em gestão de risco entre as fundações, nacionalmente e internacionalmente. Ontem mesmo, a FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência dos Trabalhadores do Setor Público, foi lá na Petros para estudar a questão da gestão de risco da Petros. Nós vamos manter isso e vamos aprofundar e aperfeiçoar. Tem uma série de medidas, por conta de algumas decisões erradas da diretoria anterior, que têm que ser melhoradas, para melhorar ainda mais a governança da Petros. Um exemplo isso dialoga também com a Petros mais perto de vocês, quando saírem daqui hoje, entrem lá na página da Petros e procurem as informações contábeis. Elas não informam nada para vocês. O mando de dados não tem uma comparação com relação ao período anterior, não tem nenhum gráfico, não tem o balancete mensal que poderia estar sendo disponibilizado para vocês. Ah, mas eu não entendo. Nós vamos também mexer um pouco nisso, vamos trabalhar com formação, mas algumas pessoas entendem, algumas lideranças de vocês entendem, poderiam estar utilizando essa informação para dar maior transparência. Nada é divulgado. Nós vamos alterar completamente as informações a serem divulgadas, vamos adotar uma linguagem simples, mais próxima do participante, vamos criar o que a gente está chamando de portal da transparência, onde vai ter lá uma série de informações sobre a Petros, tempestivamente. Nós não vamos demorar 6 meses para passar a informação. Se possível, assim que a Previc der o ok, porque a gente tem que mandar a informação para o órgão regulador, que é a Previc, no dia seguinte, essa informação vai ser disponibilizada para vocês. Transparência total, essa vai ser a marca. Então, governança é isso, é transparência e responsabilização, e isso a gente vai assumir. Então, esse é o terceiro eixo da nossa ação. Então, os desafios são grandes, e aí eu estou olhando para frente. Vamos olhar para frente. Eu quero que a Petros, daqui a 2 anos, a Petros faz 45, eu fiz lá atrás, 55 anos. Né, de 70, daqui a 2 anos, a Petros faz 55 anos. Se tudo der certo, nós vamos chegar em 2025 com uma Petros muito mais forte e, se essa negociação, de fato, chegar a um acordo, se os trabalhadores entenderem que tem que apoiar essa negociação, só vai chegar a um acordo se os trabalhadores entenderem que tem que apoiar essa negociação. Porque, se não apoiar essa negociação, a Petrobras não vai dar nada de graça. Nada. Ou vocês acham que os acionistas da Petrobras mudaram? Que eles não estão ávidos para querer aumentar os dividendos? Então, se não tiver uma ação política, eles vão voltar a aumentar os dividendos. E aí, por isso, o apoio a essa negociação é fundamental. Então, para chegar em 2025, e a gente está olhando para Petros como vocês olhavam no passado, que é uma realizadora de sonhos, essa negociação vai ser uma pedra fundamental. Meu pacto com vocês, a minha trajetória, a vida inteira, foi uma trajetória e foi uma opção de carreira minha,
Eu fiz esse movimento de abrir a minha carreira, e aí, por isso eu comecei agradecendo a Luísa, porque ela foi um farol nesse sentido. Minha carreira, ela até 1995, ela era toda ela centrada na assessoria ao movimento sindical. A partir de 95, eu comecei a abrir o leque, porque eu falei, olha, para o movimento sindical avançar, ele vai ter que entender as empresas. E aí eu comecei a estudar as empresas. E foi isso que me permitiu chegar aqui agora, nesse momento. Lógico que o apoio dos trabalhadores foi fundamental nesse processo. E esse apoio foi construído por conta da confiança que eles têm. Mas eu tive que me preparar, e eu me preparei para chegar nesse momento aqui. Como eu estava preparado lá em 2015 também, tomei uma série de medidas, o Tonhão chamou atenção para isso em 2015, que permitiram que vocês tivessem ideia dos problemas. Porque as gestões anteriores estavam escondendo? Não, porque os estudos ficaram prontos. Uma das questões que estão colocadas aqui, pelos companheiros que me entregaram o documento, é o recadastramento. A Petros vai retomar o recadastramento agora no final do ano. A Petros começou a fazer um recadastramento, não deu certo, o índice de cobertura estava muito pequeno, a gente decidiu contratar uma empresa especializada, isso já foi até antes de eu assumir. Essa empresa está fazendo um pré-teste e vai retomar o recadastramento. Foi o recadastramento que foi feito ali, em 2014, que mostrou para a gente que a família, a estimativa de família que a Petros usava era muito pequena era menor em relação à realidade, à família real. Então, quando esse estudo, e aí o estudo caiu no meu colo em 2015. Eu falei, o que eu faço? São só 5 bilhões de impacto. Vamos reconhecer, nós temos que reconhecer. Eu, enquanto administrador, tive a informação de que tenho ali um déficit. Por que os outros não fizeram? Porque o estudo não tinha ficado pronto, o estudo ficou pronto ali. Mesma coisa para o teto de 90%. Não sei se você se lembra, a Petros, pelo regulamento, você poderia pagar ou por 90% ou 100%. No caso dos 100%, era sem correção nominal. No caso dos 90%, você corrigia e pagava só 90%. Só que em 95, como a inflação caiu, 100% era maior do que 95%. E a Petros continuou fazendo 90%. E a Petros continuou pagando por 90%. Isso foi mais 4 bilhões de impacto. Além disso, teve o acordo dos livres, mais 3 bilhões de impacto. Então, a gente já está falando aí em metade do déficit, que foi a 22 bilhões. Só com essas 3 contas. E quando eu entrei na Petros, já tinha um déficit de 8 bilhões acumulado por conta da crise econômica, preparando o golpe contra a presidente Dilma Rousseff. Se você se lembra, ali em 2015, a Bolsa, quando eu entrei na Petros, a Bolsa estava a 60 pontos, quando eu saí da Petros, a Bolsa estava a 45 mil pontos. Então, assim, foi um período de muita crise. Mas mais de 50% do déficit, chega de 60% do déficit, vieram de passivos que estavam ocultos e que ali, naquele momento, a gente falou assim, não, nós temos segurança e temos que reconhecer. Um dos principais assessores aqui do Sindicato dos Petroleiros do INF, ele usa não é dele a frase, é de um político americano, mas ele sempre fala isso, o melhor desinfetante é o sol. A pior coisa que tem é você esconder as coisas. Então, ao você trazer esse passivo, que tem consequências, mas você mostrou, sim, tem um problema que tem que ser resolvido, porque se ele não for resolvido, vai chegar a uma situação de insolvência e não vai ter dinheiro para pagar as aposentadorias. Então, foi isso que a gente fez. Vamos mostrar o tamanho do problema e vamos construir uma solução. Acabei saindo logo no começo, não tive como construir essa solução. E aí, ontem mesmo, eu conversava com uma das pessoas que entraram depois da gente, e eu perguntei para ela, por que vocês não adotaram o plano de equacionamento em 2017, como estava previsto? Vocês postergaram em um ano. E aí ele me falou uma coisa que quase... Eu fiquei nervoso na hora, mas eu me contive. Eu disse, não, porque eu entrei em dezembro e eu queria entender os números. E aí eu fui na Previc e pedi para esperar um ano para fazer o equacionamento. Essa continha implicou em 6 bilhões a mais para vocês pagarem. Saiu de 22 a conta para 28. Porque ele queria entender os números. Entendeu? Então, assim, as coisas não são neutras. Uma das coisas que está colocada aqui é isso. A possibilidade de você parar o equacionamento. A Petros não tem como parar o equacionamento. Não tem base legal para a gente falar assim, agora eu vou suspender o equacionamento. E mesmo que tenha base legal, nós vamos ter que tomar muito cuidado por conta dessa experiência de 2018.
você postergar a cobrança do déficit de 2017, estava tudo pronto, a gente tinha deixado um plano, tinha discutido com as lideranças sindicais, tinha feito todo o debate, e jogar isso para 2018 implicou em 6 bilhões a mais. Então, gostaria muito de agora parar o déficit, de cobrar. Não tenho base legal para fazer isso, mas também, do ponto de vista da responsabilidade, tomar essa decisão ela tem que ser muito bem feita e discutida com as lideranças, com os representantes de vocês, porque tem consequências, a menos que mude a legislação. E o que está por trás, nesse momento na discussão do governo, eu vou dar a possibilidade de você parar para mudar a legislação e rediscutir esse modelo de déficit, porque senão vai ser déficit, déficit, déficit todo ano. Então, tem uma discussão estrutural aí para rediscutir a questão do déficit no futuro. Já vi que tem uma pessoa levantando a mão, eu devo estar me dizendo assim, falando demais. Então, eu falei assim, não, mas eu estou brincando com você. Mas eu acho que vou parar aqui para abrir para vocês fazerem as perguntas. Já tem algumas perguntas aqui, eu queria começar dando o que eu puder responder, rapidamente. Bom, eu já falei na questão do recadastramento, ele retoma no final do ano, né? Atendimento presencial, também já falei. A gente, entre o final desse ano e o início do ano que vem, no âmbito do programa Petros Mais Perto de Vocês, a gente retoma o atendimento presencial no Rio de Janeiro. Não vamos retomar. A Petros tinha 4 bases de atendimento presencial: Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe e São Paulo, ali em Cubatão, em Santos. Nós vamos retomar no Rio de Janeiro, mas vamos adotar esse programa Petros itinerante, para a gente estar perto de vocês. A questão do PED, já conversei aqui um pouco com vocês. Tem aqui uma discussão de individualização de conta, mas aí é uma resposta mais técnica, a gente depois conversa. A questão do ministro Fachin ela é muito restrita, ela se refere ao PED de 2015, então o impacto dela é muito pequeno, é para pouquíssimas pessoas, né? A gente também vou responder com mais elementos. E eu vou abrir, tem mais uma pergunta aqui, mas eu vou abrir para os outros agora, não sei como é que o Teseu vai conduzir aqui, para a gente fazer aqui uma conversa mais próxima, e esse, não tenho dúvida, esse vai ser um primeiro de vários encontros que nós vamos ter. A gente pode, inclusive, construir uma agenda permanente, aí o sindicato avalia, e eu vou estar aqui. Em alguns momentos não vou vir sozinho, vai vir a diretoria dentro do âmbito do atendimento itinerante, mas não vou estar aqui só no atendimento itinerante, vou estar aqui em outros momentos, assim, quando vocês entenderem que é importante eu vir prestar algum esclarecimento ou mesmo prestação de contas. Obrigado.